Muitas pessoas chegam a não abrir a câmera numa reunião de trabalho, muitas pessoas têm vergonha de apresentar um trabalho, evitam fazer isso e evitam, inclusive, tanto na faculdade quanto no trabalho, e acabam perdendo oportunidades por conta disso. E acabam se sentindo insuficientes por muito tempo. O evitar o sofrimento, né? O evitar sentir o mal-estar, o evitar sentir o vermelho, né? Tem gente que fica vermelha quando fala o nome, né? Eu tive um paciente de ansiedade social que chamava ele na frente, na época eu trabalhava numa clínica, eu chamava o nome dele, ele fazia um rush, né, aqui no rosto, e depois ficava todo vermelho, dava para ver do pescoço para cima, e em minutos apresentava urticárias, né? E a consulta inteira assim, né? Tanto que depois eu deixei de citar o nome dele ao chamar, na hora de chamar, na hora da consulta só fazia assim, né? Isso evitava aquela sensação horrível que ele sentia. Hoje ele tá bem aí, tá tudo desenrolado, liderando equipes. Isso significa que dá para tratar e a pessoa consegue ficar bem. Muita gente acaba sentindo isso e evitando essa exposição. E aí penso o seguinte, gente, qualquer situação em que você vai fazer algo, vai apresentar algo, seja no trabalho, seja na igreja, seja na faculdade, seja num grupo que você faz parte, um grupo de oração, um grupo de qualquer grupo social. Qualquer coisa que você vai fazer, pensa que normalmente você é a pessoa que se preparou para isso. Se não se preparou, a melhor forma de você se sentir de um jeito mais seguro ali numa apresentação, numa situação dessa, é você se preparar bem, supor perguntas e imaginar que, na verdade, você é a pessoa que está preparada para ali e que quem souber mais do que você e for competente o suficiente para estar fazendo uma pergunta, normalmente não faz. E se alguém fizer para constranger, você pode ter a liberdade, isso é um treino, de dizer: puxa, não pensei sobre isso, vou pesquisar. Boa sua colocação, vou pensar sobre isso, não pensei. Não achei nenhuma fonte que falava sobre isso, mas prometo que lhe trago uma resposta. Sabe? Respostas assim, né? Que fazem com que você seja gentil com você, permitindo não saber tudo, porque saber tudo, na verdade, é impossível. E aí a gente tem que permitir o não saber. Porque se não é você quem julga, é você quem é a própria pessoa que maltrata, achando que é sua obrigação saber tudo. Sobre apresentações, eu vou dar para vocês uma história pessoal, né? Eu fiz a minha primeira live, não existia live na época, né? Era ali em, acho que 2011, a gente fez uma transmissão ao vivo eu não sabia fazer, e era quem fez essa transmissão para mim foi o Dr. Renato Sabatini ali, da Unicamp, um cara incrível, né, que entende muito de telemedicina e que me ajudou muito nisso. E aí eu tava, nossa, mas como que eu vou falar? A ideia era eu falar sobre, na época eu tinha um blog de saúde da mulher, e era para eu falar sobre redução do desejo sexual na mulher. E aí a apresentação era para médicos. E eu não tinha, em 2011, não tinha ali tanto tempo, muitos anos de formada para estar super segurança para falar sobre aquilo, e inclusive para médicos, obviamente, muito experientes. E aí, a primeira coisa que eu falei no dia que ele me disse, o Renato é um cara super experiente já, né, professor da faculdade, PhD e tudo. E aí ele me disse, né, lembre-se que em todas as apresentações que você fizer, de pós, de qualquer lugar, de doutorado, tudo isso, você vai ser a pessoa que mais está preparada para esse momento. E uma pessoa digna e que conheça mais do que você, ela jamais vai te constranger. Você que está mais preparada para isso. Eu fiquei ansiosa, né, para a palestra, né, primeira vez que você faz a transmissão, não tinha muitos recursos ali. Fica ansiosa, a mão ficava gelada, né? Dava dor de barriga, né? Para fazer a transmissão. Quando ele falou isso é verdade, faz sentido.
E por que eu tinha que saber tudo? Não tinha que saber tudo. E aí foi um treino de aceitar que alguém pode fazer uma pergunta em qualquer apresentação do seu trabalho e você pode dizer, isso, eu não pensei a respeito. Posso te trazer essa resposta amanhã? E tá tudo bem. Porque competência não é questionada com apenas uma pergunta. E alguém que questiona a sua competência ou qualquer outra coisa por uma pergunta que você não sabe, fala sobre você como um todo, apenas com um retrato, esse erro não é seu. O desistir sempre pensando nisso pode fazer com que você comece a acreditar que esse é o melhor comportamento. Mas a gente precisa fazer sempre pequenos enfrentamentos, pequenos desafios provando para você que mesmo que você se sinta mal, mesmo que nesse dia dessa primeira apresentação online, que nem tinha no Facebook, não tinha no YouTube nada disso, que eu fui fazer lá, eu me permiti gelar a mão, doer a barriga, ficar ansiosa ali e saiu mesmo assim. Porque a gente também tem que permitir o corpo se manifestar. O corpo se manifesta, ele tem uma dinâmica. A gente precisa permitir que ele nos avise como ele está se sentindo e aí, diante disso, agir apesar de como ele está se manifestando, tá? Pensando nos sintomas adrenérgicos que eu estou falando. Maneira de se sentir segura em apresentações nessas situações é se preparar bem, imaginar as perguntas, aceitar não saber e elaborar uma resposta padrão para todas as vezes que alguém fizer uma pergunta para você e você pode dizer: não pensei sobre isso, não ouvi sobre isso, não pesquisei. Posso ver para você e trazer depois? Elabora uma resposta padrão para você, tá bom? Elabora uma resposta padrão e aí você utiliza quando você precisar. E quando eu tô falando disso aqui, tá, gente? É para que a gente possa trazer aqui como comunidade um entendimento de que não se trata de você ser fraco ou fraca, de você ser incapaz, de você, sabe, todo esse julgamento que se faz de si mesmo quando tá desistindo, porque certamente você se sentiu péssimo ou péssima, né? E quando isso vier, o medo de, certamente isso está envolvido com o medo de não atender expectativas, de julgamento e o medo de errar com as pessoas. Se alguém propôs para você um cargo, se alguém propôs para você uma função, garanto para você, essa pessoa não é trouxa. Ela propôs porque ela acredita que você é capaz. Mas de forma alguma ela acredita que você sabe tudo e que você não vai falhar. Porque esse é um pensamento errôneo do outro, se isso acontecer. E aí, se eu tô com medo de assumir, o que eu faço? Óbvio que a gente está falando dentro de uma questão mais profunda, a pessoa pode ter grandes neuroses que a impedem ou que a façam sentir insuficiente. Né? Muita gente se sente insuficiente e incapaz por uma série de coisas na vida que ela já viveu, situações de humilhação, situações de abuso, situações de exploração mesmo, de privação na vida, de diversos motivos que fizeram com que essa pessoa se sinta alguém incapaz e insuficiente. E aí, por isso que eu acho de extrema importância, né, psicoterapia é algo que eu sempre indico, porque, na verdade, você precisa entender o maior motivo da sua insegurança para você saber que o pensamento que vem na hora que você se sente inseguro ou insegura para assumir um trabalho, um emprego, um cargo que você está evitando por medo, que aquele pensamento, ele na verdade foi construído e que ele não é real. E ele não é você. Ele não é você. O pensamento não é você. Lembre-se que assim como o seu coração bate sem que você pense e diga para ele, bate agora coração, o seu pensamento também assim funciona. E ele não, o que vem nele automaticamente, de acordo com a sua história, de acordo com o que você carrega, não torna aquilo o significado de quem você é. A gente fala que a mente mente, né? E a mente mente mesmo.
ela nos conta histórias e a gente sofre muito mais pelo que nós imaginamos do que pelo que é real. E aí, às vezes, você conta isso para alguém depois, né? Conta uma história dessa para alguém depois, e a pessoa diz: nossa, você achou que eu ia pensar isso? Nossa, nem passou pela minha cabeça. Porque, na verdade, foi uma construção baseada em tudo aquilo que você já falou. Uma das coisas que ajuda quando você pensa que não tem capacidade é lembrar das coisas que você já fez. Lembra das coisas que você faz bem. Lembra de um elogio que você pode fazer a você mesmo, a você mesma. Algo que você faz bem. Todos nós temos algo que fazemos bem. Pode ser escrever, pode ser falar, pode ser uma comida, pode ser uma decoração, pode ser uma arte com papel, pode ser cuidar do jardim, pode ser a forma como você limpa uma casa, pode ser a forma como você faz uma planilha. Pode ser como você organiza e planeja uma viagem. Pode ser como você se organiza com seu dinheiro. Pode ser que você seja uma pessoa que sabe ajeitar o cabelo de alguém como ninguém. Pode ser que você maqueie alguém como ninguém. Pode ser que você seja um ótimo motorista, uma ótima motorista. Lembre das coisas que você faz bem. Escreve isso. Quando você reforça as coisas que você faz bem, você começa a lembrar, puxa, verdade. Às vezes quando você está tão vidrado, tão focado nas ideias daquilo que você faz mal, reforça aquilo que você acha que é incapaz. Mas aquilo que você acha que não tem capacidade pode ser apenas um gap de conhecimento que você pode adquirir com o tempo, com planejamento, se for necessário. Porque a gente não precisa, de fato, ser bom em tudo. Que, na verdade, você precisa pensar no que você pode ser melhor todo dia do que você foi, não comparando com o que alguém é. Porque, na verdade, gente, a gente conhece, na maioria das vezes, a apresentação da pessoa, o palco da pessoa, mas ninguém está vendo os bastidores do processo. Ninguém conhece os seus bastidores. E você fica comparando os seus bastidores com o palco do outro. Essa comparação não é compatível. O que o outro te apresenta é a coisa pronta. Talvez o que alguém te apresenta, o que alguém te mostra, ela não diz para você que ela se sentiu incapaz, né? Que ela se sentiu insegura naquilo que ela estava fazendo. Na verdade, ela nunca te mostrou isso, mas ela pode sentir a mesma coisa, isso não impede ela de fazê-la. Então, você que se sente incapaz o tempo todo, eu convido vocês a fazer isso logo depois que você terminar aqui. Escreve o que você é bom. Escreve o que você é boa. Escreve se você costura bem. Escreve qualquer coisa que você faz muito bem. Que aquilo que você faz muito bem tem gente que não sabe fazer. Não é bom nisso. Torna apenas as pessoas diferentes, tá? Isso reforça as nossas capacidades.